E aí, seja bem-vindo. Eu sou Douglas Siqueira e aqui eu quero te mostrar como você criar conteúdos que engajam, atraem clientes e vendem, usando apenas a lógica, o comportamento e ferramentas simples. O que eu vou te trazer aqui é literalmente a estrutura que a gente tem estudado, validado e que tem funcionado para nós. Eu vou mostrar para você na prática como você pode usar simples carrosséis sem que você precise ficar aparecendo, sem que você precise ficar gravando vídeos, se assim você não desejar, e ao mesmo tempo também é uma estrutura muito fácil de você conseguir utilizar e desenvolver para o seu negócio. Ela é uma estrutura que vai engajar, atrair clientes e, ao mesmo tempo, te ajudar a vender nesse sentido. Mesmo que você pense em um curso, aí você fala assim: ah, Douglas, mas eu não quero criar um curso, eu já tenho um serviço, por exemplo, e eu quero ofertar esse serviço. Você pode usar também para o seu serviço. Se você atua com desenvolvimento humano, se você atua com vendas, se você é professor, qualquer área, por exemplo, você pode usar essa estrutura que eu vou te mostrar aqui. E de uma maneira que você consegue usar a IA para te ajudar nesse sentido também. Por quê? Um dos grandes pontos, quando a gente fala na criação de conteúdo, e principalmente de carrosséis, é que muita gente às vezes faz e fala assim, ah, mas não deu resultado. E muitas vezes é porque a comunicação ela não foi assertiva, não conseguiu conectar com a pessoa, com o seu público nesse sentido. Então, aqui hoje eu vou mostrar para você como você criar carrosséis magnéticos que chamam a atenção e engajam, uma estrutura que engaja, como você usar o nosso agente de carrosséis magnéticos, que ele te ajuda a construir nesse sentido, como editar isso de uma maneira muito simples, usando ferramentas gratuitas para você fazer isso e como você analisar esses carrosséis? Por quê? Como você analisar aquele que tem maior potencial nesse sentido? E como você usar uma estrutura simples, por exemplo, de simplesmente clicar no turbinar do Instagram sem você ser gestor de tráfego ou sem entender nada de tráfego, mas uma estrutura que literalmente traz as pessoas certas para você. E como você automatizar, por exemplo, a maneira de responder, como você automatizar sua entrega. Então, como você transformar conteúdo em clientes? Essa é a grande chave, a grande sacada que eu quero te mostrar aqui, tá certo? E o que eu quero te trazer aqui não é sobre design. O que eu quero te ensinar aqui é sobre você conseguir criar um conteúdo que te gera clientes, que faz com que as pessoas te enviem mensagens, querendo saber mais sobre o que você faz, sobre o que você desenvolve. E hoje você vai entender a lógica e o processo completo por trás disso, mas de uma maneira muito simples. Você vai ver que com o que eu vou te ensinar aqui, você já consegue colocar em prática na hora e já validar, por exemplo, essa estrutura, tá certo? Então, quando eu falo de carrossel que vende, ele não nasce, por exemplo, do design. Ele nasce da intenção. E eu falo que tudo tem que ser intencional. E o conteúdo que funciona, o conteúdo que dá certo, ele não é o conteúdo que é mais bonito, por exemplo. É o conteúdo que é mais estratégico, que fala tanto com o lado racional quanto com o lado emocional do seu cliente. E eu, como especialista também no desenvolvimento humano, eu comecei a entender isso, comecei a perceber isso e usar esse conhecimento dentro da nossa comunicação. E existe uma lógica invisível que eu vou te ajudar a destravar hoje aqui. Talvez você já produziu um monte de conteúdo. Eu converso com muita gente de diversas áreas, de diversos nichos, e tem muita gente que fala assim: ah, eu vou começar a criar conteúdo primeiro para depois vender. Não, constrói um conteúdo que já te gera venda. Você tem que ser intencional. Não adianta você falar assim: ah, mas se eu postar lá, as pessoas não vão gostar de mim. O que que você prefere? Você prefere ter várias curtidas, várias pessoas te seguindo, mas você não conseguindo viver do seu conhecimento, porque muitas vezes você só atrai curiosos, e às vezes acontece muito de ser os seus parentes que curtem os seus conteúdos, que estão ali, que te seguem, e essa é a realidade, é a pura verdade do que eu estou te dizendo. Então, quando você constrói
um conteúdo que engaja, um conteúdo que chama atenção e que realmente conversa com a dor do seu cliente, é o que vai fazer com que ele não só preste atenção no que você vai trazer para ele, mas ao mesmo tempo gera o desejo, gera o remorso dele de querer resolver aquele problema. E aqui, o primeiro ponto é você entender quais são os pilares do carrossel magnético. Primeiro, a sua mensagem. Você tem que saber para quem você fala, qual é o seu público, qual é o seu nicho. Você precisa entender da estrutura. Qual que é a estrutura? E ao mesmo tempo ele tem que ter uma estética funcional. Ele não precisa ser algo que vai te gastar muito tempo para você ficar produzindo, para você ficar criando, que você vai ficar ali meio dia criando. E às vezes pode acontecer de você colocar esse carrossel e talvez você não ter engajamento ali, tá certo? Então, o que eu quero te trazer aqui não é te ensinar a enfeitar o seu carrossel, mas é te ensinar a comunicar de forma que influencia a decisão do seu cliente. Quando você consegue criar esse tipo de conteúdo, maravilha, ok? Então, o primeiro pilar, por exemplo, que eu quero te trazer aqui é a mensagem, tá? Só para você entender, para a gente contextualizar aqui. Mas quando a gente fala de mensagem, a gente está falando da headline. O que que é a headline? Headline ela é a metade do seu carrossel, por exemplo. É o que a pessoa vai bater o olho e vai chamar a atenção dela. Quantas vezes você não estava rolando o feed do seu Instagram, por exemplo, e apareceu um carrossel que te chamou a atenção e você foi passando para o lado e aquilo foi te chamando a atenção. E você falou, cara, nossa, tá conversando comigo. Uau! Então, presta bastante atenção. A sua headline, ou às vezes a gente chama de hook, né, nesse sentido, é essa chamada ali bem no início ali, por exemplo, esse gancho, ele precisa despertar quatro coisas. Curiosidade, ou seja, tem que gerar curiosidade nessa pessoa. Dor, identificação e inversão mental. Eu vou te exemplificar de algumas maneiras aqui, por exemplo, tá ok? Então, quando a gente fala do carrossel nesse sentido, se eu te falo assim, ó, três sinais de que você está perdendo clientes e não percebe, automaticamente você conversa com a dor, você conversa com a curiosidade. E a pessoa, por exemplo, que está usando as redes sociais para tentar trazer clientes, e talvez seja o seu caso, isso vai te chamar a atenção. Por quê? Você vai falar assim: deixa eu entender quais são esses três sinais. E aí você vai ali querer ler esse carrossel. O erro que faz o seu conteúdo virar fantasma, por exemplo. E aí, se você para assim para pensar, você fala: caramba. Qual que é o erro que faz o meu conteúdo virar fantasma, que faz com que as pessoas não cliquem no meu anúncio, por exemplo? Ou então, como vender sem parecer vendedor? É algo que talvez muitas pessoas desejam também. Às vezes tem uma crença, tem um bloqueio com as vendas ali nesse sentido. Pô, eu quero vender o meu serviço, mas eu não quero ficar parecendo um vendedor, aquela pessoa que só oferece. Faz sentido? Então a headline, ela é o gancho que pesca o cérebro da pessoa. Ela precisa ser emocional e também racional, de gerar uma questão de quem vai estar olhando ali para o seu post, pare e preste atenção. E existem estudos que mostram que os 3 primeiros segundos, seja de um vídeo, seja de um carrossel, por exemplo, é muito importante. Então a capa, ela é muito fundamental para você. Tem aquele ditado, né, que as pessoas elas compram um livro pela capa. E o seu carrossel vai chamar a atenção da pessoa nesse sentido. E o carrossel ele é muito importante porque ele consegue trazer toda uma história. Se eu posto um único post, eu vou ter que trazer toda a minha mensagem apenas nele. E o carrossel não, ele tem essa capacidade de prender a atenção, desde que você o execute do jeito certo. Agora, se eu faço um carrossel de qualquer forma, assim como eu já fiz, por exemplo, ele não vai gerar engajamento, tá certo? E não vai fazer com que a pessoa prenda, a atenção ali no seu carrossel, tá certo? Quando a gente fala da estrutura, esse é o segundo pilar.
E aí, quando a gente fala de estrutura, o carrossel que vende, ele segue uma ordem. Ou seja, o punho, que ele corta o padrão, mas ele vai falar da dor também, tá certo? Então anota isso, punho, dor, ou seja, de conversar com uma dor e ao mesmo tempo trazer um diagnóstico. É como se fosse um conteúdo ali. E esse diagnóstico, por exemplo, é aqueles três sinais de que você está perdendo clientes e não percebe. Ou seja, perdendo cliente já é uma dor. Qual que é o diagnóstico? Esses três sinais. E ali dentro do post você vai conseguir fazer esse diagnóstico. Qual que é o insight? O insight muitas vezes é a virada de chave. Qual que foi a virada de chave para eu resolver esses três sinais? Aí vem um insight e vem uma mini solução, ou seja, eu não preciso resolver todos os problemas em um único carrossel, ou em um único produto, ou no seu único serviço. Mas dentro desse post, dentro desse carrossel, ele vai trazer uma mini solução e um CTA. O que que é o CTA? Talvez você já deve ter visto um post meu, por exemplo, depois eu vou te mostrar, mas que no final tá lá, tipo, comente tal coisa, digite tal coisa, por exemplo, tá certo? Ou então, ó, eu tenho um curso XYZ, me chama no direct e eu vou te explicar como que ele ajuda você a resolver esse problema ou essa dor que já estava explícita, por exemplo, dentro desses pilares aqui. Então, não é sorte, é engenharia, tá certo? E, consequentemente, o pilar 3 é estética funcional, ou seja, não é só sobre ser bonito, é sobre ser legível. E legível, primeiro, tem que ser a sua comunicação, tá certo? O contraste, o espaço, a letra tem que estar bem visível desse carrossel, a hierarquia, então tem que estar tudo bem segmentado. E o foco, ok? Então, um carrossel simples e bem estruturado, ele sempre vence um carrossel bonito e confuso. Às vezes, muita informação, às vezes eu quero colocar imagem, quero fazer tal coisa, fico lá um tempão. E aí, na hora que eu posto lá, pô, não chamou a atenção de ninguém. Não teve clique, não teve curtida. E isso também tem a ver com o algoritmo do Instagram hoje. Tem a ver com o novo sistema do Instagram. O novo sistema da Meta, por exemplo, o Andrômeda. Então, a gente tem que saber respeitar as políticas do próprio Instagram. Ou seja, é entender aquilo que mais gera engajamento. Às vezes nem sempre vai ser o melhor design, porque às vezes poluiu a rede e ele entende que aquilo ali não gerou tanto engajamento. E as primeiras horas da sua postagem, elas são muito importantes, porque elas também vão ditar se o seu público ele está engajando ou não. E se o Instagram entende que está tendo uma boa aceitação, eles distribuem mais. Então, esse é o ponto. Às vezes, menos é mais. O que que é menos é mais? É melhor eu ter ali uma publicação simples, mas que prenda a atenção das pessoas, que retenha a atenção das pessoas. É como se fosse uma história, por exemplo. É como se eu estivesse criando uma história, tá certo? E qual que é a sacada aqui? Aí você deve pensar assim, pô, Douglas, mas como que eu vou construir tudo isso? Eu não sou um especialista em copy, em copywriting, que vai parar, ficar pensando toda a estrutura. Qual que vai ser a minha headline? Qual que vai ser a promessa desse, como eu posso dizer assim, né? A promessa desse carrossel, por exemplo. E aí você vai ter que, obviamente, é importante você conhecer isso do seu público. Só que tem momentos que talvez já deve ter acontecido com você, de você olhar e falar assim, cara, eu tenho um bloqueio criativo. Eu não consigo pensar aqui muito bem. Ou às vezes você pensa de forma técnica demais. Como usar a roda da vida? Como emagrecer X para X, por exemplo. Só que às vezes fica técnico demais. E um conteúdo técnico, às vezes as pessoas elas não estão nas redes sociais para ver um conteúdo muito técnico, principalmente se elas estão chegando por agora no seu Instagram, no seu Facebook. Então, quanto mais você consegue criar um conteúdo que engaja, um conteúdo que chame a atenção, é o que vai fazer com que essa pessoa se prenda. E é como se você escrevesse para uma criança de 4 anos e um idoso de 80 anos, que quando ele lê, ele consegue entender o que você está trazendo para ele, tá certo? E pensando nisso,
foi onde eu acabei criando também um agente que ele se chama o agente de carrosséis magnéticos. E esse agente, ele cria os carrosséis completos em segundos, tá? Com a headline, com a dor, com a estrutura, com a copy, com o CTA, com as versões para diferentes nichos nesse sentido. Então, é uma ferramenta que ela não substitui a criatividade, tá? Mas ela é uma aceleradora. Então é muito importante também, se você for usar o chat GPT e tudo mais, que você consiga observar também para quem você está fazendo, que você conheça muito bem o seu negócio também. Porque não adianta só eu ir ali e pedir para ele nesse sentido, tá? Então, é um ponto importante nesse aspecto. Então, pensando nisso também, eu quero te trazer aqui agora o quê? Para que você também veja como ele funciona, tá? Então, você vai pegar ele, por exemplo, e ele vai te trazer aqui uma estrutura. Ele é muito simples de se utilizar nesse sentido. Ah, eu consigo fazer isso com o chat GPT também? Consegue também. Só que o que que é importante? Que esse agente aqui, ele é específico para isso. Então, dentro dos testes que nós desenvolvemos, por exemplo, então, como você está vendo aqui agora, peraí, gente. Então, como você está vendo ele aqui agora, ó, os carrosséis magnéticos, esse é um agente específico que nós desenvolvemos. E aqui, por exemplo, o que que eu trago para ele? Ó? Vamos criar carrosséis magnéticos. Só dou esse comando para ele. Ó, vamos começar a criar carrosséis realmente magnéticos usando as técnicas avançadas de copy do que a gente ofereceu para ele também aqui de todos os estudos que a gente já desenvolveu. E aí ele vai te pedir aqui, ó, primeiro, preciso das três respostas essenciais para ativar o meu modo copyright estratégico. Qual é o seu nicho? Aí ele fala aqui, emagrecimento, finanças, marketing, estética, desenvolvimento pessoal, advocacia. Qual é o seu público e o que você oferece, ou seja, qual é o seu produto ou serviço? Se você tem um curso online, se você tem uma consultoria, por exemplo, e assim por diante. Vamos começar aqui, ó. Eu vou trazer alguns detalhes aqui para você, por exemplo. Vou colocar, ó, meu nicho é desenvolvimento pessoal. Meu público são homens e mulheres de 35 a 50 anos que desejam viver do seu conhecimento, mas não sabem por onde começar. Eu posso dar mais detalhes para ele, eu posso especificar muito mais. Aqui eu vou dar alguns detalhes, não sabe por onde começar. Fizeram várias formações e ainda sentem que estão perdidos, tá? Aí, por exemplo, aqui o que que eu ofereço? Aí eu vou colocar assim, ó. Tenho uma mentoria para profissionais do desenvolvimento humano que querem viver do seu conhecimento. Preciso dar todos esses detalhes? Se você não tiver todos esses detalhes, você vai dar aqueles detalhes que você tem, tá? E ele vai te ajudando e ele vai te filtrando. Primeira coisa que ele vai fazer aqui é te dar algumas opções
de ideias. Ó, ele vai te dar 10 ideias de carrosséis magnéticos, tá? Ó, 10 ideias de carrosséis magnéticos, escolha uma e eu crio o carrossel completo, ó, com gancho, a dor, a história, o conteúdo, solução e CTA. E ele te dá ainda a legenda, hashtags e variações de título, beleza? Aí ele coloca aqui, ó, o ciclo silencioso que mantém especialistas presos na estagnação. Você não está perdido, você está super qualificado, só não sabe transformar isso em método. O erro que 90% dos profissionais de desenvolvimento humano cometem ao tentar viver do propósito, ó, interessante. Ele vai dando ideias e você vai podendo dizer para ele também, tá? O que você pensa. Como transformar anos de cursos em produto que realmente vende. Maravilha. As 5 travas internas que impedem você de lucrar com o que sabe. Aí, por exemplo, aqui eu posso acrescentar no desenvolvimento humano. Você não precisa de mais formação, precisa de estratégia, porque o seu conhecimento não está gerando renda ainda. O mapa para viver do que você sabe em 2025. Aqui, por exemplo, como a gente está terminando o ano de 2025, poderia ser ainda em 2025, mesmo começando do zero no digital, como criar uma mentoria usando a sua própria história de vida. Beleza? Então aqui ele já nos deu algumas questões aqui, por exemplo, tá? Eu posso pegar aqui e pensar aqui e falar assim, ó, gostei do 3. Só vou colocar assim, ó, gostei do 3. E aí você pode ir pedindo mais ideias para ele também, porque você vai conseguindo ter ali conteúdos ali para você já ir produzindo em massa também, tá? Ó, perfeito, vamos transformar a ideia 3, o erro que 90% dos profissionais de desenvolvimento humano cometem ao tentar viver do. Aí aqui, ó, slide 1, né? Um gancho impactante, ó, o erro que 90% dos profissionais de desenvolvimento humano cometem ao tentar viver do propósito e que custa anos de frustração. A dor. Você estuda, se forma, se especializa, mas quando tenta transformar isso em um negócio, trava. Parece que nada encaixa e a sensação é de eu sei muito, mas não sei por onde começar. Aí o slide 3, ó. E o pior, você começa a achar que o problema é você, mas não é falta de capacidade, é falta de direção estratégica, algo que ninguém te ensina nas formações. A maioria dos profissionais do desenvolvimento humano acha que basta ter propósito e conhecimento que os clientes aparecem. Eu também já acreditei nisso, mas descobri na prática que propósito sem estrutura vira peso, não movimento. Aqui está o grande erro dos 90%. Eles tentam vender a transformação sem primeiro organizar um método. Ou seja, falam bonito, mas o mercado não entende o que exatamente eles entregam. Aí o conteúdo, né? Ó, sem método você não se posiciona, não passa segurança, não sabe explicar sua oferta, não atrai o público certo e fica preso no ciclo infinito dos cursos. A saída não é mais uma formação, é transformar o que você já sabe em um método claro, comunicável e vendável. Método é o que te diferencia, método é o que te posiciona, método é o que te paga. Aí vem a prova. Meus mentorados, quando estruturam seus métodos, passam de estou perdido para sei exatamente o que ofereço para quem e com qual resultado, tipo a identidade. Ó. E aí sim o mercado enxerga valor. E aí você vai ver, por exemplo, se faz sentido para você aqui nesse caso, por exemplo, colocar essa prova ou não. Ou se você tiver outra prova, você pode, por exemplo, falar, ó, eu tenho aqui, aconteceu tal coisa e eu gostaria que você substituísse o slide 8. Então, é muito importante também você ver o que está fazendo sentido ou não aqui, beleza? Aí o CTA, ó, se você quer transformar tudo o que você já sabe em um método claro e finalmente viver do seu conhecimento, me envie um método no direct ou nos comentários e eu vou te mostrar o caminho. Aí aqui você pode mudar.
Até aqui, por exemplo, quando eu peço para ele, eu posso falar, ó, nos comentários do CTA a palavra vai ser tal. E aí você consegue. Então aqui também você tem a liberdade de já falar o que você vai trazer para ele. Quanto mais informações, mais ele já vai te trazer. Mas, por exemplo, aqui ele já me trouxe tudo pronto, tá? Então, aqui, por exemplo, é onde a gente já tem aqui uma base para trabalhar. Aí ele trouxe aqui a legenda, ele trouxe as hashtags e variações aqui, ó, de títulos para testar também, ó, tá certo? Aqui só para a gente ter uma ideia, para vocês verem, ó, eu estou fazendo na prática aqui com vocês, mas eu não testei isso ainda. Mas quer ver? Crie uma imagem no tamanho 4 por 5 do Instagram com o título. No fundo, um homem triste com certificados nas mãos. Aí aqui, por exemplo, ó, isso daqui você consegue fazer com o gratuito também, tá? Ó, então aqui, por exemplo, ó, ele não gera imagens, mas eu posso, por exemplo, se for o caso, vir aqui num GPT normal, ó, voltei ali, venho aqui, ó, criar imagem, peço aqui até uma ilustração, ó, eu gosto bastante de alguns desses, esse daqui, o Cyberbump, chama bastante atenção também. Isso daqui é importante porque vocês já vão entender que isso daqui também pode servir para capa do seu design de carrossel, tá? Então, a neon vibrante vermelho, tá? Então, aqui só para a gente ter uma ideia. E aí vocês vão entender também o porquê da capa, tá? Então, tem aquele ditado, né, que as pessoas compram o livro pela capa. Então, sendo assim, por exemplo, a capa, nesse caso, ela pode chamar bastante atenção também. E aí vocês vão entender por quê. Mas eu preciso ficar perdendo muito tempo fazendo, pensando design? Não. A ideia aqui é que isso seja muito simples para você, beleza? Que você consiga criar isso daqui com uma rapidez muito maior, para que você não precise perder muito tempo. A ideia aqui é que sejam coisas rápidas. A estrutura que eu estou te mostrando aqui, você consegue validar ela em poucos minutos, que sabe? Até, vou falar minutos, mas no máximo ali 1 hora, vamos dizer assim, tá? Ele vai criando a nossa imagem aqui. Eu posso até sair daqui, ó, depois a gente volta para ver se ele criou. Então aqui a gente teve aqui essa base, né? Então ele te pergunta qual é o seu nicho, qual é o seu público. Douglas, eu preciso saber a idade do meu público e assim por diante? Não, você precisa saber o básico ali, por exemplo, nesse sentido, tá? Então, se a gente pega aqui, ó, eu só vou mudar aqui, mas você pode. Ah, o meu nicho é terapia para mulheres. Meu público são mulheres de 30 a 50 anos. hum, e aí aqui você vai dizer. Eu posso colocar, tipo, por exemplo, aqui, ó, só simples. Se eu colocar só terapia para mulheres, obviamente eu não estou sendo específico, tá? Então, assim, quanto mais específico você for, mais informações você tiver, melhor.
tá? Então, assim, terapia para mulheres, meu público são mulheres de 30 a 50 anos. Vou colocar só isso, só para a gente ter essa ideia. Tem uma mentoria para mulher. Ó, aqui, ó, só para a gente mudar, ó, eu tenho uma mentoria em grupo para mulheres que desejam restaurar seus casamentos. Meio que eu já estou falando também aqui uma especificidade do meu público. Mas aqui só para entender essa dinâmica. Aqui eu posso continuar na mesma conversa, tá? Ele não está deixando editar aqui. Então, nesse caso, a gente vai lá nos carrosséis magnéticos. Ah, ele está criando lá a nossa imagem ainda. A internet hoje não está muito boa aqui. Aí eu falei para ele, ó, vamos criar carrosséis magnéticos. Ele sempre vai me trazer essa questão, tá? Coloquei lá, ó, meu nicho é terapia para mulheres, tal, né? Ó, aqui ele já trouxe bem forte, ó, o momento exato em que um casamento começa a desmoronar e quase ninguém percebe. 5 atitudes que você acha que ajudam, mas estão afastando seu marido sem você perceber. O que acontece com o casamento quando a mulher finalmente se escolhe? Por que seu marido não muda, mesmo quando você faz de tudo? O erro número um que destrói o diálogo no casamento e que quase toda mulher comete. Como estruturar, como restaurar seu casamento sem precisar implorar por migalhas de atenção. Ele se afastou? Entenda o que realmente está acontecendo na mente masculina. 3 mudanças internas que transformam o casamento, mesmo que ele não queira participar. E aqui a mesma dinâmica. Posso colocar aqui, ó. Gostei, dá um. E eu posso pedir até para ele criar mais ideias. Posso falar, ó, não gostei, posso ser mais específico. Vou dando mais algumas especificações para ele e ele vai me trazendo aqui, ó. Mas a partir do momento que, eu gostei de tal, e aí eu posso dar alguns comandos ali, por exemplo, que ele vai me trazer. Ó, o momento exato em que um casamento começa a desmoronar e quase ninguém percebe. A verdade é dura, o casamento quase nunca acaba no dia da briga final. Ele começa a morrer nos detalhes que você aprendeu a ignorar. Silêncios longos, respostas frias, rotinas que viraram distância, conversas que já não acontecem, e tudo isso vai parecendo normal. Eu vejo isso todos os dias nas minhas alunas. Elas acham que é só uma fase, até que de repente percebem que não reconhecem mais o próprio casamento e pior, não se reconhecem mais. A ruptura nunca é de uma vez, ela é lenta, invisível, silenciosa, bem emocional. O verdadeiro ponto de ruptura não é quando ele se afasta, é quando você deixa de se sentir vista, desejada, apreciada. É quando a mulher começa a amar com medo, é quando ela tenta não incomodar, é quando ela carrega tudo sozinha
para evitar conflitos. Ó, então ele ficou bem interessante aqui, tá? Aí aqui, por exemplo, a chamada para ação, ó, se você sente que seu casamento está escorregando pelas suas mãos, mas você não quer desistir, a minha mentoria de restauração para mulheres, e aí assim, você pode dar nome, porque vai ficar mais fácil para ele te trazer aqui, mas aqui você pode substituir, por exemplo, tá? Com ferramentas emocionais, comunicação dirigida, reconstrução de identidade e reconexão afetiva. Envia eu quero no direct. Então aqui a gente vê que ele já criou algo bem específico nesse sentido. Deixa eu ver se aqui ele vai mudar para nós ou não. Ó, meu nicho é emagrecimento. Meu público são homens de 30 a 50 anos que desejam perder 5 quilos ou mais. Ó, ele não vai deixar de novo, tá? Então aí eu faço um novo carrossel. Mas se o seu é o mesmo nicho, você pode ir continuando no mesmo. Ou depois você cria um outro, por exemplo, tá? Aqui, ó, vou colocar assim, ó, tem um curso que ensina homens a emagrecer 5 quilos. Estou alucinando aqui, tá? Ou mais em um mês. E ganhando massa magra. Estou alucinando aqui, tá? Só para a gente ter uma ideia. Aqui ainda eu vou colocar uma questão que ela é muito importante, tá? E aí ele também já vai ficar ligado. O CTA, peça para comentar eu quero. E aqui, por exemplo, tomar cuidado com as políticas do Facebook para bloqueios de temas relacionados a emagrecimento. Aqui só para a gente ter uma ideia. Vou abrir um outro aqui. A imagem ela está demorando um pouco, mas sem problemas. Aqui eu já poderia até trazer para ele, por exemplo, ó, aqui tem vamos criar carrosséis magnéticos, mas ó, se eu já trouxer direto para ele, por exemplo, e aqui, ó, por exemplo, ó, ele já pensa, ó, alinhadas às políticas do Facebook, ou seja, sem promessas explícitas de emagrecimento, focamos em bem-estar, energia, performance e mudança de hábitos, mas ainda assim mantendo o poder persuasivo. Baseado nas técnicas do material, aqui vão 7 ideias de carrossel extremamente fortes para atrair homens de 30 a 50 anos que querem perder 5 quilos ou mais e ganhar massa magra. Olha lá, o motivo real pelo qual homens de 30 a mais travaram no peso e como destravar. 3 ajustes simples que deixam qualquer homem visivelmente mais definido em 30 dias. O ciclo invisível que faz homens engordarem após os 30 e como sair dele. O que acontece com o seu corpo nos primeiros 30 dias quando você alinha treino mais alimentação? Ó, antes de procurar motivação, entenda isso.
Os 5 sabotadores masculinos que impedem qualquer plano de emagrecimento de dar certo. Como homens de 30 a 50 anos podem recuperar o corpo forte e leve que já tiveram sem loucuras. E aí aqui o mesmo esquema. Eu vou falar qual que eu gostei e ele vai me trazer aqui alguma coisa nesse sentido, tá? E o último aqui para a gente fechar aqui os nossos exemplos, tá? Se a gente pega aqui, por exemplo, coloco aqui, manchete, marketing digital. Então aqui você consegue usar ele para todo nicho, marketing digital, sendo especialista em estratégias digitais. Meu público são pessoas de 30 a 50 anos, aqui, ó, que desejam criar o seu produto digital sem aparecer. Aqui eu vou colocar só isso. E aí, aqui, ó, mesma coisa. Perfeito. Já tenho nicho, público, desejo, CTA. Aí aqui ele traz, né? O segredo dos criadores que faturam sem aparecer, 3 erros que impedem você de lançar seu produto digital sem mostrar o rosto, como transformar seu conhecimento em renda, enquanto continua 100% nos bastidores, o método invisível, como vender todos os dias mesmo que ninguém saiba quem é, quem você é. Se eu fosse começar hoje do zero, sem aparecer, eu faria isso aqui. O passo a passo que meus alunos usam para criar produtos digitais sem gravar vídeos. O que ninguém te explica sobre criar um produto digital sem virar influenciador? A forma mais rápida de criar um produto digital sem depender de seguidores. Então veja que aqui ele traz aqui é, chamadas bem interessantes nesse sentido, tá? Olha lá, escolha apenas um título e eu vou criar o carrossel completo para você. E aí você pode pedir, por exemplo, ele fazer todos esses aqui, nesse caso, tá? Você pode pedir um de cada vez, ele vai te fazer isso. Mas aqui, ó, pegando esse gancho aqui, vamos pegar lá o primeiro, que ele trouxe aqui para nós, aqui, por exemplo, ó, o carrossel completo do desenvolvimento humano. A criação da imagem foi interrompida. Vamos ver se ele vai fazer essa imagem aqui para nós aqui, só para a gente ter essa base. Ela vai nos ajudar aqui. Vamos ser pacientes aqui. Então, pessoal, ó, tá criando aqui ainda, tá? Então, um ponto interessante aqui também, enquanto ele vai criando para nós, enquanto ele vai trazendo isso, vamos ver que o Canva, ele tá com uma nova ferramenta também de criação, de imagens e tal, e aí já vai ser um ponto ali para a gente trabalhar nesse sentido também, que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Mas basicamente a estrutura do nosso carrossel aqui, ela já está pronta, né? Então, assim, você vê que do que você vai trabalhar, daquilo que você vai fazer, ele consegue te dar aqui uma base muito boa. Ok, hoje a nossa internet aqui, ela não tá legal, tá em manutenção aqui na nossa região, então até por isso que tá
sendo mais desafiador. Que eu vou pegar um template aqui, ó, vou pegar o que normalmente, é, seguindo as diretrizes do Instagram, tá, ó, 4x5. E aí, depois vocês me digam também, tá? Se você for criar alguma coisa aqui no Canva, porque ele tá com uma nova ferramenta de criação aqui e eu não tenho certeza se ela é só para o plano pago ou para o plano gratuito. Mas no caso aqui, vocês conseguem fazer tudo com gratuito, tá? O ChatGPT gratuito, o Canva aqui também, ó. Aqui ele fala, né, ó, descreva um design. Aí eu copiei lá, ok. Vamos ver aqui. E aí você faz isso, aí ele tá com essa ferramenta aqui, ó, Generate Design. O meu tá em inglês, mas no seu vai ser gerar design. Vamos ver se ele vai me trazer alguma coisa aqui. Se não, também ele às vezes traz coisas bem interessantes aqui. Você pode só editar a escrita. A vantagem daqui para o chat GPT é que você pode editar a escrita, tá certo? Bom, não ficou aqui, ó, como eu gostaria, ó. Falei, eu vou regenerar o design aqui, mas só para a gente ter uma base, tá? Mas aqui, por exemplo, às vezes só a foto que ele trouxe, a imagem, ela já vai me trazer aqui o que eu estou buscando. Ó, aqui ele trouxe aqui, por exemplo, ó, essa imagem. Posso usar essa imagem? Posso. Aqui talvez até para, ó, copiei, colei o título aqui. Aqui, por exemplo, você pode mudar a escrita, deixa, ó, letras em maiúsculo, assim, ó, caixa alta, geram mais engajamento também. Alguns testes mostram isso. E às vezes você vai falar assim, ah, mas o branco tá meio ali com. Você pode vir aqui, ó, digita gradiente, muito rápido de fazer isso daqui. Vem aqui em gráficos, ó, e aí você encontra aquele que. Pegar esse daqui. E aí aqui, por exemplo, você pode, quiser deixar as letras em vermelho ou alguma coisa assim. Ao erro que 90% dos profissionais de desenvolvimento humano cometem ao tentar viver do propósito. Então, aqui é um primeiro ponto, você vai ver se faz sentido ou não para você, nesse caso, tá? Então, a imagem no chat GPT está gerando ainda, mas aqui, beleza, a gente já tem essa base, já tem essa ideia aqui para nós, beleza? Nesse caso, por exemplo, eu vou mostrar aqui para você duas maneiras do que você pode fazer para que você consiga fazer isso mais rápido, por exemplo, tá bom? Então, eu demonstrei aqui para você, então, algumas formas de você fazer. Eu posso, eu sou professor, pode usar, por exemplo, se você é professor com seus alunos também, ou se você tem um método específico, se você é professor de inglês,
E dá para fazer para uma série de questões aqui, por exemplo, tá? E aí é muito importante a gente entender como você fazer para pegar esse conhecimento desse agente para a gente colocar em alguns lugares nesse sentido, tá certo? Então ali a gente já deixou meio que pré-definido ali no Canva ali também uma ideia, ok? E aí, o que que você vai fazer? Você pode copiar todo aquele prompt do que o chat criou, por exemplo, tá? Então é uma maneira da gente fazer isso nesse sentido. Você copia tudo que ele te criou ali, por exemplo, e aí você vai vir aqui, ó, no Gama, tá? É o gama.app. Ele é gratuito e pago também. Então, até 15 cards ele é gratuito, tá? Então, você pode usá-lo tranquilo também. Você vai fazer sua conta aqui, você vai criar sua conta, ok? E aí você vai aqui, ó, em criar novo. Você tem aqui, ó, colar texto, gerar, importar arquivo, recombinar modelo. Você vem aqui em colar texto. Aqui, ó, colar texto, você vê que você tem apresentação, página da web, documento, social. Você vem aqui em social. Aqui ele tem os tamanhos, ó, quadrado, retrato e stores. Aqui a gente vai fazer no retrato, tá? Que é o tamanho que o Instagram mais tem utilizado. Eu copiei o prompt da forma como ele me trouxe, beleza? Aqui ele trouxe as hashtags, né? Ó, eu tiro aqui, ó, tudo legenda, tudo. E aqui ele já está certo. O que que você pode fazer? Você pode tirar aqui também esses títulos aqui, ok? Se você deixar, pode acontecer dele aparecer lá na hora e aí você vai ter que tirar depois quando você criar. Não sei se você já usa esse app aqui ou não, mas você pode usar ele depois que você copiou e colou aqui, por exemplo. Aí ele tem aqui, ó, o que você deseja fazer com esse conteúdo. Gerar a partir de notas ou esboço, resumir o texto ou preservar esse texto exato. Nesse caso, a gente quer preservar o texto exatamente como ele está. Você vem aqui, ó, continuar para editor de prompt. Aquela imagem que a gente criou lá no ChatGPT, no Canva, eu vou baixar ela também. Vocês vão entender o porquê. Aqui ele gerou, né, ó, conteúdo, né, o texto, gerar, condensar, preservar, eu quero preservar. E aqui você escolhe o layout, ó, em visuais, ó. O texto aqui, o idioma de saída. Os visuais aqui, ó, você que vai escolher, ó, tá? Personalizado, padrão. Se você já tiver a sua paleta de cores, a sua identidade visual, você pode escolher também pela. Você pode pensar ali cores que são mais próximas da sua identidade visual. Então aqui ele está demorando para carregar os layouts, tá? Mas aqui ele vai te dar vários layouts, ó, tá vendo? Então se eu uso esse daqui. Lembra que a gente falou que estética não é o mais importante, tá? Mas ele aqui vai trazer aqui boas nuances para nós aqui também. Ó, aqui. E aí você vai, eu vou pegar um com fundo escuro aqui, igual tá esse daqui, tá? Ó, posso pegar esse daqui que tem aqui alguns detalhes em amarelo, ó. Pode ser interessante também, tá? Então eu vou pensando ali aquilo que mais vai fazer sentido para o meu layout, tá? Eu vou pegar esse daqui em amarelo aqui de fundo. Mas aqui você vai ter vários aqui para você escolher. Selecionei o tema,
Aqui as fotos, às vezes ele pode vir com fotos, você pode, tipo, falar o estilo de foto que você quer, por exemplo, se é foto 3D, abstrato, ou se você vai dar um comando específico aqui também. Instruções adicionais, você pode falar sobre a imagem, alguma coisa assim, mas nesse caso aqui a gente vai fazer só o básico mesmo. Gerei, vou lá em gerar. Você pode baixar o Gama também no seu computador ou algo nesse sentido também, mas você pode usar ele direto aqui pela web. Eu acho que é a melhor forma de fazer. Ó, cada slide aqui ele trouxe uma imagem, tá? E aí você pode, por exemplo, pedir para ele substituir as imagens ou algo nesse sentido. Ó, ficou bem interessante, ó. Até, por exemplo, a capa que ele criou aqui ficou legal. Deixa só ele terminar de gerar. Criou tudo. Ó, o erro que 90% dos profissionais de desenvolvimento humano cometem ao tentar viver do propósito. Ó. Foi bem interessante. Eu posso pedir algumas coisas aqui, pedir para ele colocar em maiúsculo, se for o caso. Ficou bem legal esse design dele também. E aqui, se eu quiser, eu posso, por exemplo, adicionar aqui, ó. Eu venho aqui em estilo do cartão, coloco aqui, ó, layout do fundo, e aqui, ó, imagem de fundo, adicionar. Eu venho em upload de imagens, tá? Vou procurar aqui uma imagem, posso arrastar para cá também. Ele sobe a imagem que eu dei para ele, ó. Aí o efeito de sobreposição, ó. Aí eu coloco limpar, ó, porque daí ele deixa a minha imagem original nesse sentido. Aí eu posso vir aqui, arrasto ela para cima, e aí, por exemplo, a minha imagem ela estaria aqui. Aí aqui, por exemplo, ó, aqui eu coloquei vermelho, aqui as letras estão em amarelo. Poderia ter feito um design em amarelo, por exemplo, ou poderia ter escolhido um. Aí se eu falo assim, pô, entendi aqui agora, cara, do layout e tal, o que que eu posso fazer aqui nesse sentido? Eu posso vir aqui, ó, logotipo, fontes, cores, e aqui eu posso procurar uma outra fonte que talvez bata com a minha imagem, por exemplo. É uma alternativa. Fonte e cor, né? Olha essa daqui, ele vai mudar todo o layout, ó. Vamos ver se ele vai. Ele não mudou de todo. Ó, configurações da página, logotipo, fontes e cores, né? Ó, se eu venho aqui, definir como padrão do workspace. Aí eu posso ir mudando aqui, eu posso ir trabalhando, e aí eu posso pedindo para ele ir inserindo ali.
Mas beleza, aqui você entendeu a dinâmica, os layouts, né? Ele mudou aqui alguns layouts mesmo. E algumas cores eu posso pedindo para ele mudar depois. Eu volto nele aqui. E aí ele está todo organizado aqui, ó. E no final aqui com o meu CTA, por exemplo, aqui. E aqui, esse design, se você quiser baixá-lo, por exemplo, ó, você vem aqui em compartilhar, você vai em exportar, e aí você vai exportar ele aqui em, por exemplo, PNG, que daí ele já vai ficar no formato para você já postar nas suas redes sociais, por exemplo, tá? Então, essa é uma maneira de você fazer. Outra maneira de você também fazer a edição, se você não quiser usar o Gama, então assim, quero usar o Gama, mas tem outras opções que eu possa utilizá-las? Tem outras opções também que você pode utilizar nesse sentido. Então, por exemplo, aqui a gente já começou a criar, eu posso abrir um card aqui, por exemplo, eu vou lá no aonde eu comecei a criar no Canva, eu volto no chat GPT e aí eu vou copiando parte por parte. Vamos ver onde que ele está. Aí ele está aqui, certo? Eu já tenho lá o meu título. Aí, por exemplo, lá eu não coloquei, né, que custa anos de frustração. E aí eu posso vir aqui, ó, copiei, ó. Aí eu vou escolher uma fonte lá, por exemplo. Esse daqui ele demora um pouco mais. Se eu peço pro Gama, o Gama ele vai fazer mais rápido. Aí beleza, coloquei aqui, eu venho aqui, ó. Aí, por exemplo, aí você vai escolhendo aqui no caso seu design. No Gama você também consegue editar, você consegue editar a escrita, você consegue fazer tudo isso nesse sentido também. E aí você pode, por exemplo, aí você pode personalizar, colocar o seu nome aqui embaixo, tal, que não sei o quê. Eu vou, duplico ele aqui, e nessa que eu vou duplicando, ó, seleciono, e aí você pode ir colocando em negrito também algumas partes. Ó, tá vendo que aqui tem propósito sem estrutura vira peso, não movimento. Posso vir aqui, fazer dessa forma. É um layout simples, tá? E aí você vai testando. Mas ele gasta muito pouco tempo para você fazer isso daqui também, tá? Gasta mais tempo do que o Gama nesse sentido. E aí você vai poder escolher qual dos dois você vai usar. Estou trazendo aqui para vocês o que é mais rápido de fazer, tá certo? E são ferramentas que você pode usar aí gratuitamente.
E aí, por exemplo, ele já está estruturado. Pronto aqui também. Então, tipo, é como eu falei, aqui eu posso colocar embaixo o nome, alguma coisa, tal, que não sei o quê, e beleza. Então, uma vez que eu fiz isso, eu vou aqui também em baixar, faço o download e já vai estar tudo certo lá, ok? Então, esse é um ponto interessante da gente observar. Só que, consequentemente, o que que acontece? Se a gente pegar aqui, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês conhecem também ou não, mas esse é o Meta Business Suite, tá? O Meta Business Suite é uma ferramenta do Instagram e do Facebook gratuita também, que você pode integrar às suas redes sociais para você fazer os posts, as postagens, tudo por aqui, tá certo? E eles vão te dar uma base, de como você trabalhar essas questões, tá certo? Então, é uma maneira. E por que os carrosséis? Os carrosséis, eles geram esse engajamento, eles geram essas questões nesse sentido, que são importantes aí para que você consiga, por exemplo, trazer os clientes, engajá-los, chamar a atenção desses clientes para você nesse sentido. E aí, aqui o que que acontece? Então, aqui já está aqui com o Instagram, está aparecendo aqui para você. Por que que eu quero te mostrar isso daqui, ó? Porque aqui, ó, por exemplo, carrossel, carrossel. Esse carrossel aqui, por exemplo, ó, ele vem nesse sentido. Transforme o chat GPT em um treinador de alta performance pronto para criar conteúdos, treinamentos, devolutivas, cópias estratégicas. E aí aqui, ó, no final, né, ó, digite nos comentários treinador tem acesso ao prompt. É uma das maneiras que a gente tem feito. Esse conteúdo chama a atenção também das pessoas. Então, quando você traz algo que engaja, que chama a atenção das pessoas, as pessoas elas vão se prender nesse sentido, tá? Então, o carrossel que você vai criar, ele pode trazer essa questão também. Assim como você percebeu ali que você vai criando um conteúdo ali dentro também, você já vai ensinando algo. Então, o carrossel, ele prende essa atenção. Um post estático, ele não te daria isso, por exemplo, tá? Mas aí você vai falar assim, Douglas, beleza, mas e eu vou ter que ficar respondendo essa galera direto? E antes, no começo, eu fazia isso também, eu ficava respondendo o pessoal ali direto, por exemplo, tá? Esse daqui a gente fez, não foi muito bom, então a gente vai analisando também o que é que deu certo, o que é que não deu certo, ó. O do Daniel Carnegie, ó, do Daniel Goleman, teve 13 comentários. O do Napoleão Hill, ele teve muito engajamento, e aí eu vou te mostrar depois como que você vê esses engajamentos. E o do Tony Robbins foi, assim, disparado o que mais trouxe engajamento para nós nesse sentido, tá? Então é algo que a gente precisa ir prestando atenção, mas os carrosséis, eles têm esse poder nesse sentido também. Então, se eu clico aqui no do Tony, ó, então, ó, comente Tony Robbins aqui embaixo, que eu te envio. E no começo a gente mandava tudo por nós mesmos, beleza? Então, como isso, né? Beleza, a gente volta para cá. Primeiro ponto, você postou, você vai esperar um tempo ali para você ver qual que é o engajamento orgânico que ele tem, tá certo? E ele pode ser orgânico. E isso, por exemplo, pode ser falando do seu serviço, você pode é, falar que você vai oferecer um script, por exemplo, que você vai oferecer um material gratuito para a pessoa baixar. São N situações que você pode colocar no CTA e oferecer ali para a pessoa, por exemplo. Então, vamos voltar rapidamente para o carrossel, porque eu vou te mostrar esse detalhe.
A gente volta para o carrossel. Ó, vou colocar aqui, tá? Ah, e no final, informe que oferecerei uma sessão estratégica gratuita para quem comentar eu quero. E coloque um gatilho de escassez. Quanto mais você vai trazendo informações, depois ele vai ficando mais inteligente ainda também, informando que são apenas 5 watts. E aí vai de você, pode ser 5, pode ser 3. Aí, ó, eu posso pegar, escreva o carrossel sobre o tema. Que só para você ter uma ideia e para você ter insights aqui também. Ó, usando técnicas de cópia avançada do material base com tom provocador, emocional e estratégico, já incluindo, ó, as 5 travas internas que impedem você de lucrar com o que já sabe e que continuam te mantendo no mesmo lugar, mesmo depois de tantas formações. Aí ele traz aqui, ó, você já estudou demais para estar ganhando de menos. E no fundo, sabe que o problema não é falta de conhecimento, é algo dentro de você que ainda te puxa para trás. Você pode trazer temas específicos já para ele também, e ele vai te criar ideias também. A maioria dos profissionais do desenvolvimento humano não trava por falta de capacidade, trava por bloqueios internos que ninguém ensinou a identificar. Aí aqui ele traz, né? Ó, trava um, trava 2, trava 3, trava 4, trava 5. Por exemplo, se você tiver aqui um mapa das travas emocionais, eu poderia, tipo, oferecer, ó, baixe a ferramenta gratuita e acesse, veja quais são suas travas. Aí aqui, ó, ele criou com 11. Pode ser com 11? Pode, mas aqui eu poderia pedir para ele falar assim, ó, são apenas 10 slides, ó. São apenas 10 slides. E tire o slide de prova, só para a gente ter uma base. E aí ele vai vindo, ó. Aí aqui, por exemplo, foi interessante que ele criou, mas eu achei, tipo, um pouco raso. Aí eu posso colocar assim, ó. Gostei, mas aprofunde mais os temas. E aí você vai vendo se você gostou, se não gostou. Ó, aqui foi melhorando, ó, ele já traz mais detalhes, ó. Você pode pedir, por exemplo, numa dessas, poderia falar assim, comente o número de uma das travas aqui, por exemplo, e eu vou te mandar um material para você identificar qual literalmente é a sua trava, tá? Aqui já daria, por exemplo, uma ferramenta nesse caso aqui, tá? Comente eu quero e eu vou entrar em contato para te oferecer uma sessão estratégica gratuita, mas atenção, só abrir 5 vagas, porque nessas sessões eu vou fundo de verdade.
Sentir que essa virada é para você agora, garanta a sua antes que feche. Aí aqui ele traz a legenda, né? Ó, e aí, show de bola, que já estaria pronto para postar nesse sentido. Mas aqui só para você ter essa ideia, então, do que você pode ir criando aqui também. Você pode ir se aprofundando, você não precisa se limitar só na primeira coisa que ele te traz. Mas voltando aqui no Instagram, qual que é a sacada? Postou o seu carrossel. Vou ficar contando só com o orgânico? Você pode deixar ali no orgânico, se ele tiver um bom engajamento, o Instagram vai distribuir para mais pessoas, o algoritmo vai distribuir para mais gente. Porém, eu acredito que esse não seja o seu intuito, tá? Se a gente pegar aqui, ó, tá vendo que aqui tem aqui os posts que eu fiz aqui no Business Suite, ok? Ó, ele traz a análise dos últimos 90 dias. Pegar o do Tony Robbins aqui, ó. Pegar o do Tony para a gente olhar, eu clico nele. Porque ele vai me trazendo insights, mas isso que eu estou te mostrando aqui, você pode fazer pelo seu próprio celular também, ok? Então, ó, ele teve 57 curtidas, 53 comentários, visão, desempenho. Então, ó, foram 4.844 visualizações, interações, ó. Ele me trouxe 22 seguidores, bastante. E aí, aqui que tá o pulo do gato. Reparem para vocês verem que o Instagram ele analisa ó, a quantidade típica de visualizações dos posts. A linha cinza aqui, ó, é o que é normal de acontecer. Esse post aqui, ó, ele teve um alcance muito grande. E isso daqui, por exemplo, ó, foi orgânico. Até aqui foi orgânico. Aí depois a gente pegou, e aí é o que eu vou te mostrar aqui, ó. Tá vendo que aqui tá como anúncio concluído? Aí você deve falar assim: ah, mas eu não sei fazer anúncio, não precisa ser programador, tá? Porque aqui, ó, ele teve aqui um alcance, visualizações muito grande nesse sentido. Então ele me trouxe uma base muito forte aqui. Beleza. Então o que que eu faço com isso? Cara, ele me trouxe pessoas que têm interesse nesse tema aqui, por exemplo, tá? Então vamos ver se eu consigo pegar ele aqui, prévia do feed. Ó, esse daqui, ó, e o resultado foi um treinador capaz de transformar qualquer mente em minutos. E aí ele trouxe, né, ó, falando sobre o script, qual foi o script utilizado, tal, que não sei o quê. E aí no final, ó, quer receber o script completo que clona a mente de Tony Robbins, comente Tony Robbins que eu te envio. E esse post aqui, ele me gerou vendas do nosso produto, das 77 técnicas de Tony Robbins usadas nos treinamentos, por exemplo. Beleza? Então, não é só um post que vai me trazer seguidores ou que gere engajamento, mas a ideia é que gere vendas, a ideia é que gere negócios para você. De uma maneira muito simples, que gere fechamento para você. Beleza? Então aqui essa é uma que nós impulsionamos, que é aquele impulsionar do Instagram, que vai aparecer ali para você, o botãozinho turbinar aqui, ó. Aí se eu pego aqui o do Dale Carnegie, ele a gente não funcionou, por exemplo, a gente não colocou anúncio nele. Ele ficou normal, tá? Até para a gente ter uma base aqui. Aí aqui, ó, ele mostra quem foram as pessoas que mais engajaram, ó, de 35 a 44 e de 45 a 54 anos, é o público que mais engajou. Só para você ter essa base, ó. Foram 21 curtidas, 24 comentários, 6 compartilhamentos, 24 salvamentos. O que que isso quer dizer? Se ele estava no orgânico também, ó, essa daqui é a prévia do feed, visão geral. Ó, aqui por um bom tempo, ó, ele teve um engajamento melhor do que os demais, ó. Tá certo? Ele foi bem mais superior nesse sentido. Então, como que eu sei? E aí eu sei que, por exemplo, ele é um potencial também para me trazer
pessoas que têm interesse nesse tema, naquilo que eu faço, por exemplo. Então, se eu sei que ele gerou engajamento, principalmente nas primeiras 24 horas, gerou comentário, as pessoas comentaram, as pessoas falaram sobre, o que que eu posso fazer nesse caso aqui, tá? Então, aqui eu posso ver o desempenho dele também, o número de visualizações orgânicas, que é difícil. Então, no começo, por exemplo, o Instagram, principalmente esse tipo de post, ele divulga principalmente para as pessoas que estão na sua base. Mas se ele tem uma boa base nesse sentido, você consegue, nesse caso, disponibilizar, ele vai colocar para mais pessoas, ele vai colocar para quem não é da sua base nesse sentido, tá certo? E aí aqui, ó, por algum motivo, não sei te dizer o porquê. Ah, é que esse daqui, ó, por isso que eu falei para vocês, lembra que ali a gente fez, tinha 11, eu pedi para ele colocar 10 slides, ó, escolha um post com até 10 fotos ou vídeos, por isso. Então aqui o do Daniel Goleman também, ó. Daniel Goleman foi uma publicação boa que nós fizemos aqui. A gente consegue fazer uma análise, 12 curtidas, 13 comentários. É muito, é pouco? Depende, tá? Aqui ele teve até, ó, um pouco abaixo do que os demais, mas ele se baseava muito pelos outros ali que a gente já tinha feito, tá? Mas só para você ter uma ideia, é um post também que tem potencial. É um post que a gente fez que fala ali sobre coaching e tal, tudo mais. Nesse caso, o que que você pode fazer? Gostei do post, o post teve engajamento, cara. Eu queria que levasse para mais pessoas, que mais pessoas entrassem em contato. Então é muito importante que quando você fizer os carrosséis, eles tenham uma CTA para que você gere vendas, para que você leve as pessoas para aquilo que você está desejando. Por isso que eu falo que são carrosséis magnéticos. Um ponto interessante é que, em contrapartida, ele vai te trazer seguidores também, que é importante para você nesse caso. Então, já aproveitando aqui, antes mesmo de eu mostrar para você, tipo, cara, mas e se começar a chegar muito comentário, o que que eu vou fazer? E aí eu já vou te mostrar. Mas o que que você faz aqui, ó? Você vem aqui no Turbinar, muito simples, tá? Você tem essa ferramenta na palma da sua mão. Você não precisa ser um programador, você não precisa entender coisas mirabolantes de tráfego para que você tenha essa estratégia nas suas mãos, tá? É simples de você trazer pessoas, ok? Então aqui você vai ter, por exemplo, ó, qual que é a sua meta? Quais resultados você gostaria de obter com esse anúncio? Se é receber mais visitas no seu perfil, ou seja, mostre o seu anúncio para pessoas com probabilidade de visitar o seu perfil, que é uma das maneiras que você busca. E você vai ter aqui também, ó, de receber mais mensagens, ou seja, mostre o seu anúncio para pessoas com probabilidades de te enviar uma mensagem para você no Facebook, no Instagram ou no WhatsApp. Então, se, por exemplo, você quer que a pessoa digita lá nos seus comentários, você vai manter ou receber mais visitas. Mas se você já quer que ela faça uma interação direta com você, você vai escolher aqui receber mais mensagens e você vai escolher qual que é o local por onde você quer que isso aconteça. Nesse caso, como a minha entrega é direto pelo perfil, por exemplo, eu escolho mais visitas no perfil, ok? Se eu tenho um site, eu levaria essa pessoa para receber mais visitas no site. Mas aqui você vai manter aqui, ó, receber mais visitas no perfil, que vai te trazer seguidores e automaticamente também vai te trazer ali possíveis vendas, pessoas entrando em contato com você. Você vai aqui em salvar, aí o botão que vai ficar lá, né, acessar o perfil do Instagram, para a pessoa ver ali, por exemplo, a sua mensagem. Público aqui você pode deixar automático, tá? Que aí o Instagram e o Facebook vão distribuir para pessoas que têm comportamentos como seus seguidores, aí você vai dizer se isso é bom ou não. Ou caso você deseja, você pode criar aqui também um perfil de público. Normalmente, o que a gente chama de público aberto, o que eu te oriento a fazer no máximo é isso daqui, ó. Se eu sei que o meu público é de 35 a 54 anos, a maioria, eu vou deixar isso daqui.
Se eu atendo homens ou mulheres, aí eu vou escolher um dos dois, ou se eu atendo todos, eu vou lá em salvar. E aqui, por exemplo, ó, é a região onde eu quero que ele seja atingido. Se você atende localmente, você vai deixar a sua localização nesse sentido, tá? Então, São Paulo, cara, eu atendo presencialmente, tal, quero atender as pessoas no estado de São Paulo, quero atender as pessoas a nível Brasil. Então, você vai colocando os estados aqui também, por exemplo. Principalmente os estados São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Para nós aqui são estados muito bons que trazem muitos bons resultados. Aí vai depender de você. Se você atende localmente, se você atende presencialmente, coloca a sua região da cidade onde você está, e aí esse é um ponto. E aí você vai aqui, ó, em salvar público, tá? Direcionamento detalhado normalmente deixa em aberto, que vai segmentar é o seu post, é ele que vai segmentar, tá certo? Então aqui, ó, tem aqui, né, o meu público, eu vou dar um nome para esse público, por exemplo. Aí estaria aqui ó, a idade mínima de 25 a 35 a 54 anos a idade. Público Advantage, né, ativado, então a própria meta, a inteligência dela vai distribuir para você. E você vai colocar a partir de quando vai começar. Uma coisa legal aqui é você colocar uma quantidade mínima de dias para você turbinar esse post. Normalmente eu deixo 7 dias e você aqui consegue começar ó, com 5,34 por dia. É muito pouco o valor, né? E aí você já consegue alcançar por dia de 300 a 1.000 pessoas por dia. Então imagina você conseguindo trazer pessoas que têm interesse no que você desenvolve, nesse caso, por exemplo, tá? Aí tem aqui, né, ó, fundos disponíveis. Aí eu posso adicionar fundos e tal. E aí aqui o que que eu vou fazer? Eu vou em publicar. Se tiver tudo certo, ele já vai subir aqui, por exemplo, o meu post e vai divulgar nesse sentido, tá? Se eu vir aqui em publicar, hum, seus fundos disponíveis estão acabando, você ainda tem 22,74. Não sei por que tem isso. Normalmente a gente usa o crédito aqui, né? Nesse caso. Mas, por exemplo, no meu caso aqui, ó, só para a gente mostrar aqui para você. Eu vou colocar aqui um valor tipo aqui de 4 dias. Acho que vai dar 5 dias. 4 dias. Vou lá em publicar, ele vai usar esse crédito. Eu não sei nem por que que ele tem esse crédito, mas. Aí aqui, ó, continue expandindo sua atividade comercial e aí ir para anúncios. Aqui agora já vai estar tudo certinho aqui. Então você já vai ter colocado para rodar e você vai ver que mais pessoas vão começar ali a entrar em contato com você, vão começar, tipo. E aí o que que é legal? Beleza, eu fiz isso, mas e agora? Como que eu vou fazer para responder essas pessoas se elas comentarem no meu carrossel? Seja para o seu serviço, então é muito interessante, por exemplo, você oferecer um atendimento, você oferecer algum material que é como se fosse uma isca digital aqui também para você conversar com essa pessoa. Uma coisa legal que você pode fazer e rápida de fazer é o ManyChat, tá? ManyChat é uma ferramenta gratuita, até 1.000 contatos. O que que são 1.000 contatos? Pessoas conversando com você no seu direct do Instagram, beleza? Então, eu vou te mostrar aqui agora sobre o ManyChat também, que é uma estratégia complementar aqui mais interessante que você pode usar. E eu vou te mostrar como você fazer essa configuração. Então, você vai conseguir usar os carrosséis e ainda gerar conversão nesse sentido. Ok? Porque, ó, como você está vendo aqui, né? Ó, diga oi para os seus novos seguidores. Então, uma coisa que você pode fazer, por exemplo, ó, envia aqui. Se você não tem conta, o que que você vai fazer? Você vai aqui no seu perfil aqui, ó. No meu caso aqui, eu já estou logado, mas você vai criar uma conta, ó, opções de login. Eu loguei direto com o meu Facebook. Você pode fazer isso também. Tenho aqui gerenciamento de contas, tá? E aí eu tenho essa outra conta aqui também, por exemplo, ó, que ela é livre. Eu consigo utilizá-la free. Então ela é gratuita, por exemplo, nesse caso. Eu não preciso pagar para utilizar ela. Nesse caso, essa conta, como ela já passou de muitos contatos, eu uso o Pro dela hoje, beleza? Mas aqui, ó, só para você ter uma
uma ideia. Deixa eu ver se ela tem algum carrossel nela aqui. Mas o que que você vai fazer? Ó? Aqui você tem os contatos, você tem automação, ManyChat IA, chat ao vivo. Você vai vir aqui, ó, em automação. Depois que você fez o seu cadastro, ele tem aqui, né, as minhas automações. Tem sequência aqui. Aqui em minhas automações, você vai em nova automação, tá? E você tem aqui, né, ó, diga oi para os seus novos seguidores. Você pode dar uma boas-vindas para eles também. Envie um link automaticamente sempre que alguém comentar em uma publicação um Reel seus. Gere e lidere histórias, ou seja, se alguém comentar nos seus stories, você pode criar aqui também, tá certo? E aqui envie respostas automaticamente quando alguém enviar um ADM para você. Nesse caso aqui, ó, você vai usar esse daqui, ó, enviar links automaticamente por DM. E aí você pode dizer um oi também para quem começa a te seguir, ó. Aqui, ó, ele tem uma coisa aqui, ó, ative o teste gratuito de 14 dias para acessar todos os recursos e aproveitar ainda mais a plataforma. Se você não pretende pagar e pretende ficar no gratuito, não faça isso, porque depois você não consegue voltar para o gratuito, tá? Eu falo isso porque isso já aconteceu com a gente. Tem aqui, ó, uma publicação aqui, ó, nossa, por exemplo, ó, eu posso escolher uma publicação, ou eu posso vir aqui, ó, e mostrar todos, mas aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou trocar de conta aqui, porque lá tem as contas que a gente tem, que estão com os nossos carrosséis, tá? Mesma coisa, ó, voltei aqui para ela, enviar um link automaticamente, aí eu posso escolher, por exemplo, ó, tem essa daqui, mas vamos lá. Vamos pegar do treinador aqui, ó. Aí, ó, aqui você vai, no seu caso, vai aparecer assim, ó, escolher uma publicação Reels específico na conta gratuita, você não consegue usar qualquer publicação ou próxima publicação. Aqui você seleciona, ó, interagir com comentários deles na publicação. O que que isso significa? A pessoa comentou, tipo, eu quero, você vai colocar assim, que massa, veja seu direct. Você tem que colocar três aqui, ó. Eu posso colocar, enviei no seu direct, top, seu direct. Aí aqui essas opções aqui você não vai ter, tá? Manda uma DM para você, ou aqui nesse caso é quando a pessoa comentar na minha publicação, quero que isso aconteça. Nesse caso aqui, como é pago, eu consigo anexar com o Stories também, ou quando mando uma DM. E esse comentário DM possui uma palavra-chave, por exemplo. Então, se eu coloquei eu quero, eu vou colocar, tipo, aqui a palavra, nesse caso aqui, tá treinador, tá? Eu falei assim, comenta treinador. Mas eu posso colocar aqui, ó, qualquer palavra-chave ou fato. Ou seja, qualquer coisa que a pessoa comentar nessa publicação, eu vou mandar algo para ela, tá? Aí tem aqui uma mensagem. Olá, estou muito feliz que você está aqui. Muito obrigado pelo seu interesse. Clique abaixo e eu vou te mandar o link em um segundo. Pode ser o link. O que que você pode mandar para essa pessoa? Normalmente a gente manda o link do Google Docs quando tem ali um script ou algo nesse sentido. Você pode mandar um link de um PDF também, por exemplo. Aí tá aqui, né? Ó, me envie o link, por exemplo, que é um botão, tá? Aqui é uma mensagem de boas-vindas. Aqui tem, né, ó, solicitando que siga seu perfil, tananã, 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 solicitando endereço de e-mail. Não tem necessidade. Então, elas vão receber.
Aí eu posso colocar aqui, ó, que massa, aqui está o link para agendar a sua sessão estratégica, por exemplo. E aí eu posso colocar um link do Google Formulário que a pessoa vai preencher lá e tal, se assim for, tiver um diagnóstico seu, e aí você vai ter o contato, você entra em contato com essa pessoa. Aí aqui, por exemplo, eu vou colocar o link, né? Vou colocar um link, tipo, aqui, clique aqui e agende agora. E aí eu vou colocar um link aqui, www. ponto, que não sei o quê. Essa estratégia do Google Formulários é interessante. Você pode entrar em contato com ela aqui também pelo seu direct nesse sentido. Você pode deixar o link do seu WhatsApp. Então, são N estratégias. Você pode deixar o link de um e-book, o link do seu produto digital logo direto. Ó, eu criei esse produto digital, tal, que não sei o que. Eu vou deixar aqui o link, caso seja do seu interesse. O valor dele normalmente é 97, aqui ele está por 37. Então, são N possibilidades. Ó, aqui é até 20 caracteres. Agende agora. E aí aqui eu posso colocar o link, tá? Então, aqui, nesse momento aqui, pegar só esse link aqui para você ter uma ideia. Aí eu coloquei o link aqui, se eu clicar aqui em salvar, ele já vai estar aqui pronto para ser enviado nesse sentido, tá? Então, aqui é um caso que dá para se trabalhar. Aí aqui, ó, uma DM de lembrete, caso a pessoa não tenha acessado, ou caso ela não clicou ali, por exemplo, tá? Então, são N possibilidades aqui que você tem. Aqui eu clicaria em ativar nesse sentido, tá? Então, aqui já seria uma possibilidade de você já gerar essa interação com essa pessoa. Nesse caso aqui, por exemplo, usando o ManyChat, que é uma ferramenta super massa e acessível nesse sentido, tá certo? Então, aqui é uma possibilidade grande que você tem nesse ponto, beleza? Bom, vou voltar aqui. Está como não disponível, vou apagar esse daqui. Hum, Então aqui você viu aqui que você tem automações, tem a sequência também, que você consegue ir criando ali sequências, por exemplo, de mensagens nesse sentido, tá? Sequências, o que são as sequências, né? Sequência é criar esse fluxo aqui também, ó, tá? Mesma situação. Se eu vier aqui em editar, aí tem aqui, ó, que massa que você está aqui. Ele vai dar o nome da pessoa, é o link que você deseja, correto? A pessoa vai clicar aqui em ó, acessar o prompt, massa, clique no link para acessar o script, e aí você vai criando, ó. Aí aqui está o doc, e depois de 2 minutos, por exemplo, vem um atraso aqui, ó. E aí a pessoa recebe, né? Ó, não sei se você sabe, mas eu criei uma plataforma que tem mais de 77 técnicas e intervenções que Tony Robbins usa em seus treinamentos, muito completo, a forma de usar, tá, tanana, tanana, tanana. E aqui, veja mais detalhes, ó. E aqui eu falo, por exemplo, das técnicas aqui e o link para quem quiser acessar. Isso daqui, por exemplo, gera muitas vendas nesse sentido também, tá? Então, as pessoas que vêm por esse, como se fosse esse funil aqui também. Então, é uma maneira que você tem de criar aqui usando o ManyChat, beleza? Essa daqui está marcado como restauração. Tanana, tanana, tanana.
E é isso, ó. Então aqui a gente tem aqui possibilidades de ir utilizando, ó. Vou restaurar ela aqui. Então esse daqui ele já está criado, ó. Ele segue o mesmo sistema lá também. Aí aqui ele tem, né? Uma maravilha, enviei no seu direct, que massa. Enviei no seu direct. Então aqui são as possibilidades que nós temos aqui de usar o ManyChat nesse sentido também, para criar essas automações. Então você vem em automações e aí você vai criando o seu fluxo aqui nesse sentido, tá? Que é esse daqui, ó. Então o que que você faz aqui, por exemplo, né? Você vem em editar. Escolhe, mesma coisa que a gente fez, escolheu, por exemplo, ó, quando vai para o botão, você já seleciona qual que vai ser a próxima etapa que ele vai, quando este botão é pressionado, aí ele vai para o Instagram, ó, aí, por exemplo, tá aqui ele tem o link, né? Eu deixo o link aqui para ele. Cria-se um atraso inteligente. O que que é um atraso inteligente? Depois de 2 minutos, ele vai receber essa mensagem aqui, ó, que daí uma está interligada à outra, então Instagram, ele vem para cá, e aí quando ele clica em saber mais, ele vai abrir essa outra mensagem e vai aparecer para ele aqui, por exemplo, falando aqui, e aí termina aqui nesse sentido. E se quiser continuar, você vai continuando, tipo, ó, depois de 2 dias vai receber mais tal mensagem, assim por diante, tá certo? Mas esse é todo o fluxo que você precisa saber com relação aos carrosséis. Então, os carrosséis, eles são muito poderosos nesse sentido para você criar, por exemplo, esse engajamento, para você gerar suas vendas e, consequentemente, você conseguir ter resultados usando os carrosséis nesse sentido. Então, ou seja, você já consegue criar os carrosséis com toda essa base que a gente tem. Então, por exemplo, você que tem acesso a essa aula, você já consegue usar o nosso agente. Então, ele vai estar disponível na plataforma para você clicar no link. E uma vez que você clica nesse link, você já vai conseguir, por exemplo, usar esse agente já dando esses comandos, como você viu aqui, tá certo? E no caso de qualquer dúvida também, você vai poder falar com a gente nesse aspecto, tá ok? Então, é uma questão muito simples, né? É o loop perfeito que eu costumo dizer. Ou seja, carrossel, criou o carrossel, postou, espera 24 horas, vê qual está sendo o resultado, se está sendo bom, se está tendo interação, se está tendo curtida. Clique em turbinar, cria esse fluxo no ManyChat, você vai ter leads chegando até você. E aí, nisso é onde você vai criar a sua oferta, você vai fazer sua venda. Então, nesse atendimento 1 a 1, por exemplo, é onde você vai conseguir ter toda essa validação. Então, isso aqui é um mini funil que você cria em minutos e ele funciona para você, tá certo? Então, nesse caso, se você, por exemplo, tem o desafio de não saber como criar conteúdo, isso pode funcionar para você. Se você não sabe o que vender, isso pode funcionar para você também. Se você quer atrair o cliente certo sem ficar dependendo do algoritmo, essa é uma ótima opção para você. Ou seja, são opções que você já pode começar a utilizar hoje mesmo no seu negócio. Agora que você aprendeu a criar, analisar, turbinar, automatizar toda essa frequência sem você ter que ficar mandando as mensagens, tudo isso nesse sentido, eu quero abrir o acesso oficial também ao agente dos carrosséis magnéticos. Então, para você que já tem o acesso, você já vai poder utilizá-lo nesse sentido. E automaticamente também, para você que está aqui agora, nesse momento, me assistindo, que você viu toda essa aula, eu quero te trazer como que você pode ter acesso a esse carrossel magnético. Então, ele te cria carrosséis completos, você consegue criar milhares de modelos nesse sentido, você consegue ter várias versões de copy. Então, como você viu, você pode criar
infinitas possibilidades com ele, várias versões, então versões por nicho, por exemplo, por temas específicos. Você consegue trazer atualizações para aquilo que você cria e literalmente atrair o público certo para o que você desenvolve dentro do seu negócio, no seu nicho e assim por diante. E aí você vai ter ideias infinitas, você não vai precisar ficar preso naquele bloqueio de criativo, tipo, o que que eu vou postar hoje? O que que eu tenho que fazer? Não. Simplesmente você vai chegar nele, você vai dar a sua ideia, você vai trazer, por exemplo, o seu público, o seu nicho, e ele vai te trazer ideias. E se você tiver alguma ideia, você pode transmitir isso para ele. E aí você vai conseguir ter não só um, mas vários carrosséis magnéticos em segundos. E tudo isso sem mensalidade, sem você podendo usar quando você desejar, tá certo? E o que eu vou te trazer aqui é um investimento ridículo comparado ao tempo que você perde tentando criar conteúdo do zero, tá certo? E, consequentemente, eu quero te trazer algo junto disso também. Se você atua com desenvolvimento humano ou se você atua em outros nichos, mas você quer aprender mais sobre comunicação, comunicação persuasiva, como entender os perfis, como eu consigo vender para os perfis, como eu consigo saber qual é o perfil do meu cliente, usando as bases dos comportamentos, eu quero te oferecer aqui junto também três formações. A formação DISC, onde você vai aprender passo a passo, detalhadamente, como cada perfil funciona, como se comunicar com o seu cliente, e isso serve para o nicho de mães, serve para comunicação com os filhos, serve para comunicação nos negócios, serve para comunicação e resultados em diversas áreas. Isso serve para você ter mais resultado em vendas, ter mais resultados em persuasão e conseguir atingir aquilo que você deseja. E, consequentemente, eu quero te dar o acesso à formação DISC, à formação Big Five, e todas elas com as plataformas também para você utilizar a formação HMI, com 20 laudos de testes de perfil, se você desejar aplicar com o seu cliente, e mais a formação em coaching e vendas, que tem toda a nossa base, toda a nossa estratégia para você dar continuidade nos carrosséis magnéticos, e mais o acesso direto a mim, ou seja, a nossa mentoria, que são encontros a cada 15 dias que vão te ajudar a alavancar e estruturar o que você faz dentro do seu negócio, no desenvolvimento humano e em outras áreas também, seja nos negócios, no nicho que você atua. Eu vou te ajudar a pensar as estratégias que realmente vão elevar o seu nível de entrega, seja para você criar um produto digital ou ao mesmo tempo se você vai fazer atendimentos um a um, tá? E se você diz, eu quero ir além, eu quero ir além do conteúdo, realmente eu quero aprender, eu quero entender pessoas, eu quero influenciar decisões, eu quero vender com precisão, quero aprender a aplicar os perfis, quero usar com os meus alunos, quero ser referência na minha área. Então, você entrando para essa formação com a mentoria é o que você precisa para você dar esse boom e dar esse salto na sua carreira. É um conteúdo que transforma, e quando você aprende a comunicar com intenção, você atrai e vira inevitavelmente indispensável para o seu cliente. E quando você aprende a entender pessoas, a venda ela vai virar consequência para você. Se você é uma pessoa que fala que não sabe vender, que não tem esse traquejo, é porque você ainda não entendeu o jeito certo de compreender os perfis e utilizar isso ao seu favor. E é isso que eu quero te trazer dentro dessas formações e da nossa mentoria. Maravilha? Então é isso. Se isso faz sentido para você, tudo que eu te mostrei tem um investimento de R$ 997 ou até 12 vezes de R$ 99,70. Mas exclusivamente para você que está assistindo essa aula aqui agora, você não vai precisar investir esse valor. Eu vou te dar 14 dias de garantia para você testar todo o material, para você usar e, consequentemente, ao invés de você ter que investir os R$ 297, eu vou liberar uma condição exclusiva por 48 horas, que é você investir apenas 12 vezes de R$ 29,70. Ou melhor, R$ 297 à vista. E aí eu deixo a escolha com você. Comenta aqui também para nós, você que está nos assistindo, você que viu essa aula,
se já é possível você colocar em prática todo o seu conhecimento e principalmente com o que eu estou te trazendo aqui agora. Então, simplesmente eu vou deixar o link liberado nos nossos grupos e você pode acessar esse link e entrar agora com essa condição especial que eu estou te ofertando por 48 horas. E para os 3 primeiros que entrarem, ainda vai ganhar uma sessão individual diretamente comigo, tá certo? Então, agora você não tem mais desculpas para não dar o próximo salto no que você desenvolve, no que você deseja realmente desenvolver na sua carreira, tá ok? Então é isso. Fico muito feliz de ter tido você comigo aqui nessa aula. Comenta aí o que que você achou, se fez sentido para você e se realmente você quer dar esse próximo passo, eu te aguardo do outro lado. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.